Olá, a paz do Senhor Jesus. Sou o professor Anderson Soares. Vamos dar sequência aqui nos estudos da revista da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2025. Estamos estudando um tema muito importante que é em defesa da fé cristã. Hoje nós estaremos estudando sobre o Espírito Santo. Após uma sequência de aulas sobre Jesus, hoje nós estaremos estudando a respeito do Espírito Santo. Hoje estou com a minha caneca aqui, da Escola Bíblica Dominical. Olha que coisa bonita. Fica aí de sugestão para que você possa dar de presente para os seus professores, para o seu professor. E é uma bênção, tá bom? Então hoje estaremos estudando sobre quem é o Espírito Santo. Nós podemos afirmar, com base nas Escrituras, que o Espírito Santo é Deus. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo é Deus, da mesma essência, da mesma natureza, do mesmo poder, com a mesma divindade. O Espírito Santo, ele é Deus. E para começarmos a nossa aula, nós leremos o texto áureo que diz assim: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então o apóstolo Paulo, ele relaciona aqui, ele chama o Espírito Santo de Senhor. Este título Senhor era apenas dado a Deus, ao Pai, porque Senhor era a forma que Deus se identificava no Antigo Testamento. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Então, quando o apóstolo Paulo identifica o Espírito como Senhor, ele está dizendo que o Espírito é Deus. Esse título de Senhor também era dado a Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Então, da mesma forma que o Pai é o Senhor, que Jesus é o Senhor, que o Filho é o Senhor, o Espírito Santo também é o Senhor. Isso identifica o Espírito Santo como Deus. Neste vídeo, se você achar por bem, curta, compartilhe, comente, deixe as suas dúvidas, suas sugestões, e assim nós estaremos interagindo melhor. Então, esse título de Senhor, dado somente a Deus, é dado também ao Espírito Santo. Ao dizer que o Senhor é o Espírito, Paulo equipara o Espírito Santo ao próprio Deus. Além disso, a menção à liberdade concedida pelo Espírito reforça a sua atuação soberana, algo que somente Deus pode fazer. A obra do Espírito Santo na regeneração, santificação e vivificação do crente demonstra seu poder divino e confirma a sua natureza como Deus. A verdade prática também nos traz algo muito importante. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Isto é a apologia ao Espírito Santo, a defesa da doutrina do Espírito Santo, a defesa da pessoa do Espírito Santo como Deus. Nós precisamos entender essa doutrina, aprender, aprofundar, para que possamos defendê-la de forma correta, de forma bíblica, de forma teológica, de forma racional, mas de forma teológica também. Então essa defesa, ela se faz necessária porque ao longo da história o Espírito Santo foi muito debatido se era Deus ou não, se era apenas uma força, se era apenas um poder, se era apenas uma energia que era transmitida, por causa das heresias que apareceram do ano 300 para frente a respeito do Espírito Santo, que não era considerado como Deus. Aliás, tem até um livro que chama-se O Espírito Santo, Deus Esquecido, porque por muito tempo o Espírito Santo foi negligenciado como Deus. Então é necessário que se tenha uma doutrina correta e que se faça a defesa correta sobre a pessoa do Espírito Santo. Dessa forma, a apologia ao Espírito Santo não apenas esclarece a doutrina correta sobre ele, mas também fortalece a fé dos crentes ao compreenderem melhor a sua atuação na igreja e na vida cristã. No tópico primeiro, nós vamos ver sobre o Espírito Santo, sobre a questão do Paracletos. Paracleto é uma palavra grega que significa consolador, advogado, intercessor, consolador. Então, Paracletos é isso, é a definição de uma palavra grega que significa consolador, advogado, intercessor, ajudador. Observe que esses mesmos títulos são atribuídos a Jesus. Jesus é advogado, Jesus é consolador, Jesus é o intercessor, Jesus é o ajudador.
Então observe que os mesmos títulos atribuídos a Jesus são agora atribuídos ao Espírito Santo. Ele é o Consolador prometido por Jesus em João 14, do versículo 6 em diante. Nós veremos aqui na lição que essa palavra outro no grego, ela quer dizer outro da mesma espécie, outro da mesma natureza, outro das mesmas características. Então o Espírito Santo, ele é igual a Jesus. E Jesus deixa isso já estabelecido, deixa isso claro quando diz que enviaria um outro Consolador que seria igual a ele. Então esse termo Consolador, relacionado ao Espírito Santo, ele tem como base bíblica no Evangelho de João a palavra Paracletos, que significa ajudador, consolador, intercessor, ajudador. Então, Paracletos significa isso e está estabelecido bem claro no livro de João, no capítulo 14, versículo 6 em diante. Quando nós vemos o seu uso no Novo Testamento, nós vamos ver esse uso desse termo Paracletos também associado a Jesus. E, portanto, Jesus sendo aí, ou estabelecendo o Espírito Santo igual a ele. Então, Paracleto é esse termo que significa consolador, ajudador, intercessor, consolador. Quando nós falamos da sua deidade, atributos e obras. Então, nós vamos ver aqui a deidade, atributos e obras do Espírito Santo. Deidade é um termo relacionado à natureza, a divindade de Deus. Quando nós falamos sobre Deus, estamos falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a deidade está atribuída, está relacionada a Deus. Nós vamos ver isso já desde o Antigo Testamento. O Espírito Santo sendo identificado como Deus pelos seus atributos, pelas suas obras, já desde o Antigo Testamento. Nós podemos ver isso na criação, o Espírito Santo participando ativamente da criação. Gênesis 1:2, o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Na inspiração profética, o Espírito Santo falando através dos profetas e falando como Deus através dos profetas. Nós podemos ver a onisciência e a onipresença do Espírito Santo. Por exemplo, Salmo 139:7, para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Então, estabelecendo aqui o Espírito Santo como onisciente. A capacitação e a direção, o Espírito Santo quem guia, é o Espírito Santo que orienta, é o Espírito Santo que conduz. A santidade é relacionada ao Espírito Santo, o Espírito Santo é santo, como já diz o nome, é igual ao Pai, igual ao Filho. Então, já no Antigo Testamento, nós vemos isso claramente através das suas obras. Os seus atributos, o Espírito Santo tem os mesmos atributos do Pai e do Filho. Onipresença, que está em todo o local, Salmo 139:7. Onisciência, conhecer todas as coisas, 1 Coríntios 2:10 e 11. Onipotência, ter todo o poder, Jó 33:4. Eternidade, o Espírito Santo sempre existiu, Hebreus 9:14. Santidade e muitos outros atributos. Então, os atributos de Deus relacionados ao Espírito Santo já provam que ele é Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, se o Espírito Santo tem os mesmos atributos do Pai e do Filho, ele é Deus. E as suas obras. O Espírito Santo sempre participou, junto com o Pai e com o Filho, de todas as obras de todas as coisas. Na criação, na inspiração das Escrituras, 2 Pedro 1:21, na regeneração, João 3:5 e 6, na habitação dos crentes, 1 Coríntios 6:19, no convencimento do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8, na capacitação para o serviço, Atos 1:8, na santificação dos crentes, 2 Tessalonicenses 2:13, na direção como guia espiritual. Então o Espírito Santo ele sempre esteve ativo, atuando na vida dos crentes, na vida da igreja. Isso mostra claramente que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai, assim como o Filho. E no item 3 nós vamos ver heresias antigas e novas a respeito de Jesus. Algumas heresias que surgiram e que ainda continuam influenciando algumas seitas. O arianismo nós vimos bastante sobre ele a respeito de Jesus, mas da mesma forma que ele diminuía Jesus, não dizendo que Jesus era Deus, ele também diz que o Espírito Santo não é Deus. O tropicianismo também negam a pessoalidade do Espírito Santo,
para eles o Espírito Santo é apenas uma força, uma energia, uma influência de Deus. O pneumatomaquismo, que significa opositores do Espírito, também ensina que o Espírito não é Deus, mas uma criatura subordinada ao Pai e ao Filho. Então todas essas doutrinas, elas diminuem o Espírito Santo, negando a sua divindade e a sua pessoalidade e a sua personalidade. Para eles o Espírito Santo não é Deus. Essas doutrinas, esses ensinos foram rebatidos nos concílios de Nicéia e Constantinopla desde sempre. Essas doutrinas são fundamentadas em erros teológicos que são rebatidos pela igreja. E hoje em dia nós temos os testemunhos de Jeová que vão falar que o Espírito Santo não é Deus, mas uma força ativa de Deus, uma energia, uma influência, um poder. Esse ensinamento está completamente contrário às Escrituras. As Escrituras mostram claramente, como nós já vimos, que o Espírito Santo é Deus. E também temos o islamismo, que também, da mesma forma que diminui Jesus, tratando Jesus como um mensageiro de Deus, eles vão tratar também o Espírito Santo como um mensageiro de Deus, como uma aparição do anjo Gabriel, como muitas outras coisas, menos como Deus. Então, para o Islã e para o Testemunho de Jeová, o Espírito Santo é apenas uma força, uma energia, algo que está movendo, que move-se por Deus, move-se amando de Deus, mas não é Deus. Essas doutrinas estão completamente erradas, contrárias às Escrituras. Nós vimos claramente que o Espírito Santo é Deus, como o Pai e o Filho, coeterno com o Pai, coeterno com o Filho, da mesma natureza, da mesma essência, do mesmo poder. Age juntamente com o Pai e com o Filho na salvação da humanidade, na condução da humanidade. É o Espírito Santo que guia, orienta, protege, conduz a igreja ao encontro de Cristo. Ao mesmo tempo, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, trazendo, ofertando salvação. Então, o Espírito Santo é Deus. Essa doutrina está bem clara, fundamentada nas Escrituras, porque os atributos que são pertencentes a Deus estão presentes no Espírito Santo. As obras que são pertencentes a Deus estão presentes e o Espírito Santo participa delas. E a deidade, que é a divindade, a natureza de Deus, também está presente no Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Que Deus te abençoe. Comente aí, deixa aí a sua dúvida, a sua sugestão, e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente.